Olá, voltamos, chegamos com mais um capítulo do livro Pão Nosso, livro este de Emmanuel, escrito através das mãos do nosso querido Chico Xavier. Mas, antes de começarmos com o capítulo, aqueles recadinhos de sempre, que não custa nada, né? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho de notificação, porque quando tiver um vídeo novo, você será notificado, né? E a outra é que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, frase atribuída a Emmanuel. Então eu peço, sigam vários canais. O que mais tem na internet, no YouTube, é canal que fala sobre a doutrina espírita. O meu canal, né, Aprendiz do Evangelho. Tem o canal do NED, Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita. Tem o canal do podcast Despertando Consciência. Estou falando dos que eu participo, né? Mas existem vários, da Idefran, do Grupo Espírita União Fraterna, Fraternidade Espírita União Maior, aqui em Santos, tudo isso de Santos, do Lar Espiritual Seara de José, do Seara de Jesus, do Anjo Gabriel, do Sintonia. É só você procurar. Fora as grandes, né? A Raia TV, a FEB, né? Tem cursos pela FEB que são gratuitos, audiolivros, né? Por exemplo, o Espírito da Letra, do André Luiz Ruiz, tem Nosso Lar, tem Mensageiros, tem Missionários, é só você procurar. Então, mergulhe nas ondas do YouTube e se fortaleça com a palavra de Jesus Cristo através da doutrina espírita. Mas, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Vamos subir ao palco aqui, mas acho que é melhor desse jeito. Pronto. Então chegamos ao capítulo 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa frase de Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aí vem o comentário de Emmanuel sobre essa passagem. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e o pratica. O que lhe ouve e o que pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, não adianta nós só sabermos, ouvirmos, temos que exercitar no esforço diário aquilo que nós já sabemos, né? Aquilo que nós já ouvimos de Jesus Cristo. Reforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Ou seja, quem está no trabalho evangélico é qualquer um. Se você auxilia uma casa de idosos, você vai lá de visita uma casa de crianças e idosos, auxilia na confecção de quentinhas para entregar na rua, se você faz o evangelho no lar e traz seus amigos, se você participa de um grupo de estudo, auxiliando de alguma forma, se você serve a aguinha na casa espírita, você já está seguindo para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia a dia
ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Ou seja, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na escola, no convívio com a família, no trânsito, nossas ações não podem se processar longe das bases cristãs. Que é o que diz aí. Da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais, ou seja, seus atos, se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Me fez lembrar a passagem do livro Nosso Lar, para quem viu o filme também, né? Que quando o André Luiz não tinha nada a falar, ou quando ele ia falar algo que não era dentro dos princípios cristãos, Lísias pedia para que ele bebesse um copo d'água, né? E mantivesse a água na boca. O que significa isso? Que às vezes é melhor calar-se do que falar algo que possa prejudicar não só o outro, mas principalmente a nós mesmos. Uma palavra maldita, e no sentido de maldita, no sentido de uma palavra que não deveria ser dita, ou uma palavra que foi colocada de uma forma incorreta a magoar ou ofender alguém. Pode prejudicar, às vezes não a pessoa que recebeu essa palavra, porque ela pode nem até ignorar isso. Lembre que a gente a gente se sintoniza com aquilo que a gente pensa. Se eu tiver com ele pensamentos elevados, se eu tiver com fé e confiança em tudo, não, podem falar o que quiser de mim, podem, como dizem, rogar a praga que for, não vai me alcançar. Agora, para a pessoa que faz, aí sim é o problema. Então o capítulo nos diz: o homem de fé é aquele que ouve e aplica, construindo sua vida sob bases sólidas, a rocha, e não apenas alguém entusiasta ou eloquente. Temos muitos entusiastas e eloquentes, entusiastas da doutrina espírita, mas quando se fala em mudança individual, às vezes complica. E eu estou falando para mim mesmo ouvir. Eu preciso ouvir isso. O texto valoriza a vigilância, a coerência e a ação diária. A vigilância é orar e vigiar. A coerência é estar coerente com o que você fala. Imagina um palestrante espírita que faz uma palestra linda, maravilhosa, fala sobre Jesus Cristo e da porta para fora, ou um palestrante espírita, ou um doutrinador, uma pessoa que dá um curso, uma palestra, um vídeo, né? E da porta para fora, ou no dia a dia, não faz nada do que fala. A ação diária. É diário, é diário. Saiu de casa, acordou de manhã cedo, acordou, você já tem que estar coerente e vigilante com relação aos desígnios do Senhor, as palavras de Jesus Cristo. Então, lá, o texto valoriza a vigilância, a coerência e a ação diária, mostrando que o progresso espiritual depende de viver o evangelho nas pequenas atitudes do dia a dia. Fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem a si mesmo, a ti mesmo, perdão. Destaca também que não basta falar de fé, é preciso vivê-la. A disciplina e a constância são essenciais para o crescimento espiritual. O verdadeiro cristão busca resolver os problemas cotidianos, com base
nos princípios do Evangelho. O silêncio reflexivo é tão importante quanto a palavra, pois permite a interiorização e autoconhecimento. Às vezes precisamos calar-nos, refletirmos. Me faz lembrar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é um texto de Santo Agostinho, e o importante é o que ele fala no final, né, que ao final do dia, ele se recolhia antes de dormir e passava em revista o dia e viu se não teria magoado ou ofendido alguém. E se isso tivesse acontecido no dia seguinte, ele ia, de alguma forma, tentar corrigir esse equívoco. Ele refletia, ele entrava dentro de si próprio e pensava sobre tudo o que ele fez. Nós fazemos isso? Temos essa prática? Ou simplesmente passamos o dia, falamos e já foi, passado é passado. Passado é passado, mas você pode, de alguma forma, corrigir algo do passado, fazendo um novo futuro. E qual é o novo futuro? Procurando aquele quem você ofendeu ou tentando corrigir aquele erro que você cometeu. E pedir perdão para alguém que você fez algo. Ah, mas não depende do perdão dela. Você não depende do perdão dela. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Ah, eu posso pedir perdão, mas se ela não me der, não tem problema. Aí já é um problema dela. Você fez a sua parte. O perdão não depende do outro. O perdão depende de você estar realmente consciente de que você está pedindo perdão e que você vai não cometer mais o mesmo equívoco, ou pelo menos vai ficar mais vigilante. Você não depende do perdão do outro. Em síntese, fé autêntica e prática, equilibrada e silenciosamente construída nas atitudes diárias. Para encerrar, está aqui um gráfico, um desenho bem bonito, tem uma melhorada, né, no prompt do chat GPT, e eu acho bem legal, né, eu acho que, como eu digo, quem quiser, eu passo, é só mandar um e-mail, deixar uma mensagem, o e-mail está na descrição também, que é aprendizdoevangelhooficial@gmail.com, perdão, não tem BR, aprendizdoevangelhooficial@gmail.com. Então tá aqui, ó, o Homens de Fé, está em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei, perdão, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Frase de Jesus em Mateus 7:24. Então tá aqui, não basta falar. Homens de fé não são apenas palavrosos entusiastas, mas os que têm atenção, boa vontade e colocam em prática as lições de Jesus todos os dias. Ouvir e praticar. O mestre destaca o discípulo que ouve os ensinamentos e os pratica. É ele que edifica a sua vida sobre a rocha. Fé que se constrói no dia a dia. Cuidar dos problemas de cada dia com base nos princípios do Evangelho é parte essencial da vida cristã. Vigilância e coerência, né? Os grandes pregadores foram venerados porque não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Moderação e bom senso, homens de fé são moderados, ponderados, e cuidam de resolver os problemas com equilíbrio, sem se afastar das bases cristãs imprescindíveis. A palavra sagrada. O uso da palavra é indispensável no serviço do Evangelho, mas deve ser sempre com sabedoria e propósito. E o valor do silêncio. A seu tempo, o silêncio é sublime. Ele permite que a ponderação seja ouvida dentro da própria alma e norteie os destinos. E a síntese embaixo, a fé autêntica é ouvir, praticar, servir e crescer em silêncio, edificando a vida sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus. E não percamos o próximo capítulo, Sentimentos Fraternos, o capítulo 10. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem comigo novamente em mais esse capítulo e nos reencontramos no próximo domingo com mais um capítulo desse livro. Boa nova. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por estarem comigo e nos encontramos no próximo domingo com mais um capítulo do livro Pão Nosso. Tchau.